Você quer falar alguma coisa? Olá, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Muito grata a todas que estão aqui online com a gente nessa quinta-feira à noite, para a gente falar de um tema super crítico, né? Óleos essenciais na saúde e qualidade do sono é um dos pontos que as pessoas mais pedem ajuda quando elas se conectam com os óleos essenciais, é essa parte, né? Eu costumo falar assim que 80% das pessoas que me procuram, elas me pedem basicamente duas coisas: ansiedade e sono. Aí tem outros pontos, né, pontuais, essa parte de imunidade, respiração, enfim, emagrecimento, os filhos, mas sono é um tema que abrange todo mundo, né? E ele acaba sendo consequência de estilo de vida, dessa parte toda emocional. Então, hoje, Thaís, é o meu nome, para quem não me conhece, tem algumas pessoas novas aqui na sala, então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Para quem não me conhece, gente, eu sou farmacêutica bioquímica, trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, até que eu fui morar fora do Brasil e lá eu me conectei com os óleos essenciais e, inclusive, o sono foi um dos pontos que eu recorri aos óleos, porque na época eu estava grávida e a gente fica com bastante insônia na gestação, decorrente de ansiedade, inclusive, né? Porque você começa a ficar pensando várias coisas do que você precisa, enfim. E aí, não estar no momento presente impacta muito no sono, né? Quando a nossa cabeça está ali, cheia de informação, a gente fica tentando processar tudo aquilo. Geralmente, quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, esses são os momentos de maior reflexão, né? A gente fica tão agitado ao longo do dia que a noite acaba sendo a concentração dos pensamentos. E eu usei muito a lavanda, né, que nós vamos falar dela, a lavanda me ajudou muito com o sono. E depois eu me tornei mãe, usei os óleos na Lua, né, na minha primeira filha, uso no Kai também, que é meu segundo filho. Tenho o curso Clube Mamãe Natureba, onde eu ensino o uso dos óleos essenciais para nós, mulheres, e para as crianças. E eu tenho 4 aulas sobre sono no Mamãe Natureba, porque sono, mãe, é uma coisa que todas as mães querem saber, porque, obviamente, a gente tem uma cultura de fazer a criança dormir. E, de repente, não é bem assim, né? A gente não precisa fazer a nossa criança dormir, a gente precisa conduzir uma rotina, estruturar, para que à noite ela entre naquele ciclo de descanso, né? Numa atmosfera calma, tranquila. Então, hoje a gente vai falar de tudo isso. E hoje eu vou ter o privilégio, pela primeira vez, de compartilhar uma aula com a Jaque. A Jaque é consultora também da doTERRA, ela vai se apresentar. E a gente se conectou há um pouco mais de 2 meses. Estamos trabalhando juntas, compartilhando sobre os óleos essenciais aí para as nossas clientes e para todas as pessoas que a gente se conecta. Faz parte muito da nossa missão e a gente está muito conectadas agora e para mim é um prazer estar aqui falando com ela. Então, Jaque, por favor, amiga, se apresenta aí. Boa noite, gente. Boa noite. Muito prazer para quem não me conhece. Me chamo Jaqueline. Conheci um pouquinho dos olhos, só para vocês terem uma breve, né, de mim. Conheci os olhos na Austrália. Estava passando por um momento bem desafiador, mas assim, a gente vai deixar até para eu contar um pouco mais de detalhes numa outra ocasião. Não tomar muito tempo de vocês, que eu sei que é precioso, então cada minuto aqui é importante que a gente esteja bem atenta para que flua. É legal que não fique nada maçante, porque a ideia realmente é passar a informação de forma bem completa, porém bem resumida para vocês. Então, eu conheci na Austrália, eu estava passando por um momento bem desafiador, emocionante, e o primeiro óleo que eu me conectei foi o Copaíba, de forma bem aleatória, de forma bem... eu simplesmente senti utilizar, sem conhecimento e embasamento nenhum. E aí foi daí que o mundo, para mim, dos óleos essenciais se abriu. E eu trabalho com isso, né? Resolvi, né? Optei por trabalhar com isso. Tenho muita certeza do que eu faço, gosto muito e, assim, só tenho a agradecer por ter se aparecido na minha vida, porque a gente se conectou de uma forma muito diferente, né? Nos reencontramos, é o que a gente fala. Então, muito prazer e a gente vai se ver bastante por aqui, tá bom? Vamos lá.
Então, vamos. Você vai conduzindo, amiga, e a gente vai batendo um papo? Vamos lá. Então, assim, o que a gente mais, né, a gente não tem muita noção, né? E isso, na verdade, a gente acaba que percebe isso, mas não de forma tão objetiva, né? Quando a gente dorme, né, tem uma noite mal dormida, eu quero trazer para vocês quais são os malefícios, né, que a gente pode sentir, né, de imediato e os que, na verdade, é, a gente pode visualizar e sentir na nossa saúde física, emocional, mais para frente. Então, eu trago isso para vocês de que conhecer a resposta dessa pergunta vai te mostrar de fato qual a importância de manter uma qualidade de sono de qualidade. Deixa eu passar. Mas aí as pessoas perguntam para a gente, mas o que é dormir mal? Ai, aí eu coloco para vocês, é dormir. A gente coloca uma média, né, de 6 a 8 horas, cada organismo tem uma média, né, um mínimo, só que estudos mostram que abaixo de 6 horas já é prejudicial à saúde. O que é dormir mal? É ter insônia. Ter insônia é ficar na cama, rodando para um lado para o outro e não fechar os olhos e se entregar de fato para o sono, né? Acordar acordar várias vezes durante o sono, então ter aquele sono picado. O que é o sono picado? É quando a gente não consegue atingir o nosso sono REM, que é o sono profundo, que é o sono restaurador. É quando de fato a melatonina atinge no nosso corpo e você consegue de fato ter um sono restaurador. Então, as pessoas que acordam muitas vezes, existem alguns porquês, né? E aí a gente vai descobrindo ao longo do tempo, tá? O que é dormir mal? Acordar com a sensação que não dormiu nada. Algumas pessoas falam, nossa, eu dormi 8 horas, mas você acorda meio cansado, com olheira, enfim, outra forma de a gente saber que a pessoa dormiu mal. Ronco. O ronco, às vezes as pessoas acham que é muito normal. Eu sou fisioterapeuta de formação, então eu posso falar isso com experiência, né? Porque eu trabalhei com isso de fato. Então, as pessoas que têm um ronco muito alto é quando essa musculatura do pescoço, ela ou está flácida ou está pesada e fecha o canal que a gente faz, o canal da respiração. Então, o ronco, ele é prejudicial. Existem muitas pessoas que têm a apneia do sono, né? Que é a apneia do sono? É quando existe a falta de oxigênio no cérebro. Então, o ronco é um sinal que a gente precisa, de fato, olhar para isso. Então, tem exames, né, que as pessoas vão para um local, fica com aqueles eletrodos na cabeça, não tem nada, é só uns fiozinhos mesmo, né? Dentro da cabeça, não. É bem, como que eu posso falar? É bem na superfície. Isso, é bem na superfície. E para avaliar de fato como é que está a oxigenação durante o sono. Então, se vocês roncam ou conhecem alguém que ronca muito alto, fiquem alerta, até porque o ronco ele pode ocasionar vários fatores assim muito prejudiciais à saúde. A gente pode até falar de ataque cardíaco, AVC, existem vários fatores assim bem graves e eu trago isso para vocês como um alerta mesmo, porque o ronco não é algo normal e tranquilo e que todo mundo ronca, não. Tá bom? Quer falar alguma coisa? Tá. Então, na verdade, essa parte de dormir é quantidade e qualidade, né? A gente precisa, eu costumo falar muito isso no Clube Mamãe Natureba, que o ideal é a gente de manhã acordar se sentindo renovada, para que a gente deixe para trás todo o cansaço, até as cargas emocionais que a gente carrega, porque se todos os dias a gente começar do zero, a gente não vai ficar estafada, a gente não vai ficar exausta, porque você vai renovar. É como se todos os dias você fosse igual ao seu celular, né? Você bota ali no carregador, passa a noite inteira carregando e aí você acorda 100%. Então, esse acordar 100% é o que vai fazer toda a diferença para que você tenha aí toda essa saúde do corpo, da mente e tudo mais. Mas é isso aí, Jaque. E as principais consequências, né, que causa, né, no nosso corpo de uma noite mal dormida, primeiro, alterações repentinas de humor. Então, um dos primeiros prejuízos a curto prazo é o efeito no humor. Principalmente, pasmem, principalmente, homens agora entenderão um pouco, principalmente nas mulheres. É algo que também é comprovado. Então, assim,
existe é porque pelas questões hormonais, né, tá muito relativo com isso, muito pela questão hormonal, porque as mulheres, os hormônios são bem oscilatórios. Então, a falta de sono na mulher atrapalha, né, tanto a questão emocional como a questão também hormonal, tá? 2, prejuízos e funcionamentos cognitivos. Então, assim, é notado, né, que a longo prazo existe a questão de falta até de memória. Então, é algo que, de fato, a pessoa dorme mal, a memória dela fica deficitada, né? Existe déficit cerebral porque existe um estresse mental. Então, a questão de memória, já peguei casos, inclusive, que acontece da pessoa ter relapsos e esquecer de algumas coisas. E aí, conversando, a gente consegue detectar que realmente o sono dela está muito deficitado. Até, inclusive, a coordenação pode ser alterada, tá? Por isso. Então, vamos lá. O sistema imunológico dela é afetado, né? Isso também, acho que não é novidade para todo mundo. Quando você tem um sono, né? Uma qualidade de sono bem ruim, você acorda cansado. E o cansaço altera, de fato, o nosso sistema imunológico. Então, geralmente, quem dorme mal algumas noites começa a ficar gripado, começa a ter dor de cabeça. Existem vários sinais aí que o corpo mostra que foi atingido, de fato, o sistema imunológico, tá bom? Dormir mal atrapalha o metabolismo, isso também é bem nítido, né? A gente fica mais cansado, a gente não tá, tipo, com o mesmo gás, né? A gente fica mais cansado, então cai o metabolismo, e aí vem as doenças cardiovasculares, como hipertensão. Porque o corpo precisa trabalhar mais, então ele precisa compensar, e ele compensa subindo a pressão arterial. Show? Alguma dúvida, gente? Acho que tá indo bem. A Verona até comentou aqui no chat, falando que se pode acontecer o oposto, porque ela apaga, parece que morre. Então, Verona, na verdade, a gente precisa só tomar conta se não é um excesso de cansaço por outros motivos. Então, de repente, porque o teu metabolismo não está funcionando bem, ou porque você está com uma carga emocional muito grande, estresse, ansiedade, tudo isso, de repente, faz com que você tenha distúrbio. Geralmente, ele vai se apresentar no menos, no insônia, mas nada que não está dentro do equilíbrio, pensando, o corpo, ele sempre quer buscar o equilíbrio, ele sempre quer tudo funcionando certinho, é uma máquina muito perfeita. Então, se você está precisando dormir muito, se você está sem energia, então vamos olhar para o metabolismo, vamos olhar para a parte hormonal, porque isso pode ser, né, de alguma forma, alguma desregulação naquilo que está acontecendo. E é muito interessante tudo isso, inclusive nas crianças, Jaque, porque a criança que dorme menos, que não dorme bem, né? Nem é uma questão de menos, é uma questão de qualidade, não só de quantidade, é uma criança que fica mais doente, ela é uma criança que tem mais dificuldade de aprender, ela é uma criança que tem realmente essa parte cognitiva muito afetada. É uma criança mais birrenta, né? Porque é mais estressada, porque não, o sono, ele no Clube Mamãe Natureba, na sexta-feira passada, eu falei um pouco sobre o ciclo circadiano, que inclusive eu vou até fazer uma aula sobre ele. E no ciclo circadiano a gente consegue ver bem como que o nosso corpo funciona, a produção de melatonina, parte de reparação de célula, né, de uma forma geral. Então, é muito importante a gente dar para o corpo aquilo que ele precisa, principalmente na potência dele. Então, chegou o momento de dormir, já fazer toda essa parte de restauração para você potencializar a sua noite de sono, para ter uma noite de sono melhor. Porque é isso. Agora, essa parte de benefícios, a gente fala muito de tudo isso que a Jaque está colocando aqui. Todo mundo fala de quando você dorme, você protege o coração, você tem menos risco de doenças cardiovasculares, né? E pode continuar, Jaque, que está excelente. Os benefícios agora, né? Porque não quero que vocês falem, gente, só fiquei sabendo de coisa ruim. Não, é importante a gente falar, claro, dos benefícios, que eu acho que é o mais importante da gente saber. Então, primeiro, coração mais saudável, né? Estudos mostram, inclusive, que durante a manhã é onde acontece onde a maioria dos acidentes vasculares de ataque cardíaco ocorre durante a manhã, justamente porque existe uma interação dos vasos sanguíneos.
Então, mais um alertinho aí. Previne câncer por conta da melatonina, também estudos mostram que a questão da melatonina auxilia na prevenção e na regressão do câncer também. Então, as pessoas falam muito para mim, eu tomo melatonina, não adianta, porque a melatonina, o que acontece? Ela é atingida só realmente no sono profundo. Então, a melatonina, ela não é um sonífero, né? Ela não te auxilia a você ter ficar com sono. Ela vai aumentar que o seu sono REM, seu sono profundo, seja mais profundo. É isso. Combate ao estresse. Então, pessoas que dormem bem são pessoas mais felizes, menos estressadas. Reduz a inflamação, porque o corpo, né, ele faz essa reprogramação a cada noite, então ele faz essa regeneração, né? Então, a inflamação, o próprio corpo mesmo, como ele está funcionando, né, de forma correta, qualquer tipo de inflamação, ele combate rápido, tá? O 5, vida mais ativa. Isso é também bem característico, né? Pessoas que dormem bem, acorda mais disposta, acorda mais energizada e acorda de bem com a vida. Bom para a memória, então, pessoas que dormem bem, o processo, né, de memorização cerebral é bem estável, vamos dizer assim, porque ele faz o reset durante a noite para o dia seguinte estar recebendo novas programações, né, novas informações. Perda de peso, porque o nosso corpo, se a gente dorme mal, a gente fica com o metabolismo lento. Se a gente dorme bem, o metabolismo está mais acelerado. Show? Combate à depressão, por quê? Porque equilibra os hormônios. Então, auxilia nessa questão hormonal. Então, por isso que é bem importante todas as pessoas que chegam, né, a gente com esse intuito de depressão, com essa palavra, né, depressão ou tristeza. Uma das primeiras coisas que eu pergunto, eu falei, como é que tá o seu sono? E aí essas pessoas falam, o que é bem comum, né? A pessoa que tá triste, tá com princípio ou diagnosticada com depressão, é uma pessoa que, né, não está dormindo muito bem. Então, estudos também comprovam que dormir bem, então, auxiliar, fazer toda essa rotina do sono, auxilia nessa questão também. E a última, que é o que eu falei todas as vezes, é a regeneração. É o reset do corpo toda noite, tá? Isso, né, é muita informação para o corpo, né, quando ele não faz esse reset. Então, dormir bem é sinônimo de qualidade de vida e saúde. Então, minha gente, vamos parar de ficar contando o carneirinho aí, vamos sonhar com eles, porque esse é o intuito, ficar contando carneirinho ninguém merece. E aí a gente vai passar algumas sugestões, né, para vocês enxergarem, né? Quando a gente coloca 8 horas, não é, preciso 8 horas. Se a gente dorme 9 e é o biológico dela. Tem pessoas que dormem 6 e é o biológico, mas o mínimo é 6 horas. Estudos comprovam, a gente sempre, trabalha com um embasamento científico, tá bom? Então, estudos comprovam que abaixo de 6 horas não é o suficiente para o seu corpo fazer essa regeneração, tá bom? Então, deixar seus problemas de lado, às vezes é por isso que a gente fala que é importante fazer essa rotina, né? Não é só a rotina de sono, a gente vai falar aqui um pouquinho disso, tá? Ali no meu último item. Não é só fazer uma rotina de sono. É importante que o dia seja equilibrado para que a noite você consiga ter de fato uma noite tranquila. Não é só o que chega bastante pra gente, né? Tá? Eu preciso de uma lavanda para dormir. A gente não consegue fazer isso. Isso, na verdade, não é ético da nossa parte, simplesmente dar uma lavanda. Não, a gente conversa, entende o porquê que essa pessoa está com insônia. Porque a nossa ideia é, de fato, levar a qualidade de vida e melhorar todos os aspectos da pessoa, né? A insônia é consequência do dia dela. Então, por isso que é importante essa conversa. Então, deixar os problemas de lado, a gente sabe que às vezes é desafiador, né, resetar alguns problemas que acontecem, mas é saber que, assim, amanhã é outro dia, amanhã eu vou fazer diferente, amanhã eu vou fazer acontecer, amanhã eu vou pensar, e é só nesse momento que a gente fala, né, que deixa para amanhã, porque, assim, não adianta que o seu sono, você não vai resolver as coisas durante a noite, né? Então, deixa para amanhã. Enfim, eu acho que é importante a gente dar essas sugestões. Praticar atividade física. A atividade física tem muito a ver com a questão, né, hormonal, né, de aumentar os níveis, né, de cortisol,
de diminuir os outros níveis que, de fato, aceleram a questão de estresse. Então, é importante que a gente equilibre, né, esses hormônios, e a física é um tipo de atividade que, de fato, acelera, né, o coração, e você flui, né, o sangue no corpo e no cérebro de uma forma saudável. Acontece essa preparação para o sono, porque o seu corpo ele sofre um estresse físico, então na hora do sono ele já entende que é realmente a hora de descansar. Meditação guiada é muito interessante para quem não faz meditação. Ai, mas eu sou muito elétrica, não consigo resetar. Vocês percebem que eu falo um pouquinho rápido. Então, assim, eu sou uma pessoa muito acelerada. Comecei meditação, meu Deus, achei que eu ia ficar dando pirueta dentro do quarto, porque eu não conseguia ficar quieta. E aí eu comecei com 3 minutinhos, 3 minutinhos. E não é assim, eu vou parar de pensar, deixa eu parar de pensar. Você não vai parar de pensar porque você está pensando já em parar de pensar. Então, assim, deixar o pensamento fluir. E a meditação guiada é interessante por isso, para iniciantes. Então, a meditação vai, de fato, te guiar para que sua mente vá para onde ela tem que ir, tá? Porque ajuda bastante a relaxar e dormir melhor. E importante também a atenção aos alimentos, né, que você ingere antes de dormir. Alimentos mais pesados é péssimo para sua qualidade de sono. Por quê? Porque o organismo vai ter que trabalhar muito para digerir aquele alimento. Então, quanto mais leve, melhor a sua qualidade de sono, tá? E, novamente, a questão da rotina, né, durante o dia. Então, ter uma rotina mais equilibrada, sono de melhor qualidade. Uso de tela. Então, assim, vai dando 1 hora antes de dormir, já faz isso, né? Já liga o difusor do seu quarto, já faz uma massagem nos pés, nas mãos, nos ombros. Já vai criando uma atmosfera que seja calmante, né? Não faça ingestão de alimentos que vão ser ativadores, que vão te dar energia. Você não precisa de energia nesse momento, né? De repente, um chá. Tenha um ritual que faça a tua mente já entender que está na hora dela desacelerar para entrar no descanso. Então, tudo isso vai fazer com que você realmente tenha uma noite de sono melhor. Porque não é um remédio sintético, né? Não é uma coisa que você toma e ele vai ali trabalhar ativamente, né? Desligando a tua mente. Não funciona assim. E você ir preparando todo o ambiente para que você entre nesse processo e relaxe, descanse, é o que vai proporcionar que você tenha uma noite de sono agradável e restauradora. Então, é muito respeitando mesmo a tua rotina, os teus rituais, né? E os óleos essenciais são maravilhosos nisso, para ritual e rotina, né? Eles são nossos parceiros, principalmente nisso. A Thaís já até adiantou aí, ó, a nossa super novidade para vocês. A ótima novidade para vocês é agora, ó. Vocês estão preparados? Estão de ouvidos aí bem abertos? Os óleos essenciais, eles são presentes da natureza, 100% naturais, e vão, de fato, auxiliar a ter a noite dos seus sonhos. Eles auxiliam, não é só usar realmente durante a noite, né? Usar durante o dia. Existem alguns momentos que a gente consegue, de fato, é o que eu falo para as pessoas. Quando as pessoas compram, né, ou adquirem o kit, falar, ai, que coisa linda, linda, deixa do lado da minha cabeceira, ou dentro da gaveta. Vai ficar lá esquecido, né? A gente sabe disso. Então, assim, para você, de fato, usar durante o dia é deixar em locais estratégicos, né? No banheiro, na cozinha, no quarto, enfim, que aí você, de fato, consegue utilizar e se beneficiar durante o dia e, consequentemente, à noite. Sim, pode comemorar, ficar feliz, porque tem algo que é 100% natural e que vai trazer benefícios para a sua saúde e não malefícios, o que a gente, infelizmente, né, encontra muito ainda na medicina tradicional. Todo medicamento tem os seus efeitos colaterais, a gente brinca muito, né? Brinca, mas barra é uma realidade que os óleos essenciais, eles trazem benefícios colaterais para a nossa saúde. Então, é uma mudança de vida, é um estilo de vida e a sua saúde agradece muito. Então, a gente separou aqui para vocês, existe muitos óleos essenciais, é muito ampla, né, a variedade que a gente tem de óleos essenciais que podem auxiliar no sono. Existem óleos essenciais puros que só eles já vão te auxiliar, existem combinações também. Então, a gente passou, se alguém quiser printar a tela que tem esses óleos, enfim, pode printar, mas a gente vai dar algumas sugestões também
para vocês de combinação. Então, vamos falar bem brevemente aqui para não ficar tão extenso. Se você quiser começar, tá, pode começar, a gente vai alterando. Então, porque uma coisa muito importante, vocês experimentarem, porque nós somos seres únicos, né? Não existe ninguém igual a ninguém. Então, existem recomendações, existem receitas que a gente dá em relação a combinações, mas a verdade é que só você e a sua experiência vai te trazer para esse lugar da fórmula mágica para você ter uma noite de sono restauradora. Então, você vai precisar experimentar. A lavanda, ela é aí o óleo número 1. Quando você pensa em calma, em dormir, todo mundo já ouviu falar da lavanda e todo mundo conhece a lavanda pelas propriedades calmantes que ela tem. Então, é um óleo que funciona para muitas pessoas. Ela tem ali o linalol, que é o principal componente químico da lavanda, que tem propriedades ansiolíticas, ou seja, ele diminui a ansiedade. Então, para quem tem uma noite de sono, mas porque está muito ansioso, de repente a lavanda vai ser uma boa opção, né? Algumas crianças se dão muito bem, outras crianças nem tanto. Existe uma estatística que fala que acho que 85% das pessoas se acalmam com a lavanda, mas 15% não, porque existe aí algumas pessoas que acabam se sentindo mais ativas mesmo, inalando, usando a lavanda. Então, a lavanda é uma boa opção. Os florais... Pode falar, amiga. Quando a gente coloca a lavanda, às vezes algumas pessoas, que são a minoria de fato, não responde da forma que a gente espera, a gente combina com outro óleo, porque o outro óleo, eles se potencializam entre si. Um óleo que a gente usa bastante é a laranja junto com lavanda, porque eles se potencializam entre si e a pessoa vê um super resultado. Então, a bioquímica de cada corpo é individual. Existem muitas pessoas que vão responder super bem à lavanda, outras que vão responder muito melhor junto com a laranja. Inclusive, eu até costumo falar isso, que crianças que não se acalmam com a lavanda, geralmente se acalmam com a laranja. Então, quando eu recebo alguma mensagem de mãe falando, Thaís, a lavanda não deu conta para minha filha, ela continua, não dorme, eu falo, experimenta a laranja. Geralmente acontece isso. A Lu, a minha primeira filha, é um exemplo típico. Ela não se acalmava com a lavanda de jeito nenhum. E aí eu tive que fazer um processo para entender qual óleo essencial que ia ajudar ela a ficar mais relaxada. E a laranja foi um bom caminho. E outra coisa, de repente, você vai, por um tempo, usar um óleo essencial e depois ele já não vai ter mais aquele efeito que você tinha antes. Não porque teve resistência, mas porque você mudou, a circunstância mudou. De repente, o seu estado emocional mudou. Então, de repente, aquele óleo essencial, ele te atendia naquele momento, porque emocionalmente ele estava te ajudando a superar alguma coisa que até inconscientemente você não estava lidando. E aí, em outro momento, já são outras circunstâncias. Eu costumo falar que para dar certo usar óleo essencial, tem 3 pilares. Você, o óleo essencial e a circunstância que você está. Então, a circunstância é um ponto muito importante. O autoconhecimento, o saber o que você precisa, o entender o seu estado emocional vai fazer uma diferença muito grande. A manjerona, por exemplo, é um óleo que ela, emocionalmente, é um óleo da mãe, é um óleo do acolhimento, é um óleo que faz a gente fala que é o coração macio. Então, sabe aquele momento que, de repente, você está triste, está precisando de um abraço? Crianças, geralmente, se dão bem com a manjerona também, porque é um óleo mais acolhedor. Então, é um óleo que tem propriedades calmantes. Aqui nessa relação, todos os óleos essenciais, quando você olha para as propriedades terapêuticas, eles são relaxantes, calmantes, ansiolíticos, sedativos, ou seja, eles possuem propriedades que vão ajudar você a ter uma noite de sono boa. Agora, é importante você entender também esse fundo emocional para que você conecte tudo isso, porque somos seres integrados, né? Existe um corpo, existe a sua mente, existe o seu emocional por detrás de tudo isso. Então, a manjerona, por exemplo, é um óleo que ela está mais conectada com essa parte de coração.
A laranja, por exemplo, Jaque, eu falo que eu gosto dela porque ela proporciona a doçura para a noite. Por isso que eu gosto muito para criança, porque ela proporciona aquela atmosfera, que a laranja ela é também calmante, apesar de cítrica e edificante, ela promove ela adocica a noite de sono, então ela deixa aquele ambiente mais doce. E isso para as crianças também atende bem. Eu gosto muito de dormir com a laranja, por exemplo, é um óleo que funciona muito bem para mim. Então, isso é muito, né, é muito pontual. E é por isso que é legal você ter esse overview, para você falar, ops, deixa eu ver. E seguir tua intuição também, né? Justamente a gente escolheu algumas opções porque as pessoas ficam um pouco, né, limitadas em achar que é só a lavanda ou achar que é só a camomila romana. E a gente está trazendo opções dessa variedade justamente para mostrar que não é, que tem bastante opção, que você pode fazer as sinergias para elas se potencializarem, você pode entender o seu corpo usando um dia ou outro, ver como é que você responde, usa outro, até que você vai achar a sinergia perfeita dos sonhos para você. A camomila romana, que é o quarto óleo essencial da imagem, é um óleo que tem ótima resposta em crianças, bebês e crianças. Ele atende muito bem. Eu tive uma excelente experiência com a camomila romana com a minha primeira filha. A Lua não acalmava com nada. Lavanda, Serenity, que vai estar aqui na lista, que é um óleo muito potente para essa parte de desligar a mente. O Calmer, que é uma sinergia mais voltada para criança. Eu testei vários. Até que eu testei a camomila romana. E a camomila romana na Lua é um óleo que apaga ela. É um óleo que eu passo na planta dos pés, eu faço uma massagem nela, dá 2 minutos ela está dormindo. Então, ele tem uma resposta bem favorável para as crianças. Mas também tem muito adulto que trata ansiedade, nervoso com a camomila romana. Então, é também uma excelente forma de você usar um óleo essencial para você ter uma noite de sono restauradora. A tangerina Inclusive, é a é um mesma óleo coisa. valiosíssimo, né, tá? E é um óleo que a galera tá ganhando novos cadastros, tá ganhando esse mês, Esse né? mês Já é esquecendo. promoção. Se você ainda não é cliente da Doterra, fala com a Jaque, fala comigo. E esse mês é uma oportunidade de você se tornar cliente e ganhar a camomila. A camomila é um óleo de quase R$ 300 para valor de cliente, é um óleo super valioso. Então, se você ainda não tem os 371. seus olhos, o que, amiga? 371. É um óleo super valioso. Inclusive, eu confesso que eu até tenho dó de usar ele no difusor. Eu costumo usar ele mais tópico mesmo. No difusor, eu coloco uma gotinha misturada com alguma outra coisa, só para dar um toque de camomila romana. Então, eu gosto de diluir ele, até para ele ser muito puro. Né? Todos eles é interessante você ter um óleo vegetal para você fazer uma massagem relaxante. A camomila romana é uma delas. A tangerina também, gente. A tangerina é um óleo muito usado para quem tem depressão. Então, às vezes, essas pessoas... Eu tinha uma vizinha, quando eu morava em Florianópolis, que ela estava num quadro depressivo super fundo e ela não dormia. E aí ela passava a noite inteira acordada, ela ia dormir quando estava amanhecendo. Eu dei a tangerina para ela, porque a tangerina é um óleo da alegria, né? A tangerina, dentre os cítricos, ela tem uma forte propriedade de trazer alegria, elevar o humor, deixar a gente mais disposta, mais criativa. E a tangerina, além disso, ela vai acalmar também. Então, ela vai te alegrar e vai te deixar mais relaxada. Então, é um óleo também interessante. As crianças também respondem muito bem. Pessoas que têm Frankincense, eu sou pensamentos, suspeita. Pode falar. pessoas que têm um pensamento muito acelerado antes de dormir, pensando em várias coisas. Tangerina, ele é ótimo para isso, para pensamentos acelerados. Ele é muito legal para isso. O frankincense, eu sou suspeita, porque o frankincense é o meu óleo favorito e ele é o É o óleo rei, que quando o rei dos eu óleos. estou agitada, sabe? Assim, né? Muito nervosa, muito agitada, ele é o óleo que eu sujo minhas mãos, pressiono o palato, passo no terceiro olho, passo no topo da cabeça. É o óleo da meditação, é um óleo que convida a gente a estar conectada. Ele abre os nossos canais espirituais para a gente se conectar com o nosso divino. Então, é um óleo com uma potência espiritual muito forte. Tem muitas pessoas que falam que lembra cheiro de igreja, justamente porque as cerimônias religiosas queimam a resina justamente para favorecer essa conexão com o divino. Então, é um óleo
que traz muito aterramento, né? Um óleo de muita presença. Então, interessante. Pegando ainda esse contexto, o cedro é a mesma coisa. Inclusive, nos Estados Unidos, a gente chama o cedro de frankincense pobre. Não no sentido de não ter tantas propriedades, mas no sentido de ser mais acessível mesmo. O cedro é um óleo que tem propriedades muito parecidas com o do frankincense, então ele pode ser aí uma opção interessante. Eu gosto muito de fazer uma sinergia no difusor à noite com lavanda, cedro e laranja. Eu gosto muito dessa combinação. E se você prestar atenção, você vai estar associando um floral, um cítrico e uma madeira. E essa junção, ela é perfeita, porque o floral ele vai te trazer essa leveza das flores, o cítrico essa edificação e a madeira é essa presença e esse aterramento. Então, entender também da onde que vem o óleo essencial vai te ajudar também a entender o que você está precisando. O cedro, emocionalmente, ele é um óleo muito ligado com pertencimento, com suporte, com comunidade. Então, o cedro, ele é um óleo... A gente fala que o cedro é um óleo que ensina que a vida é uma experiência para ser compartilhada. Então, não é uma coisa individual. Então, o cedro é uma coisa muito para você se abrir para o próximo, para você receber ajuda, para você se sentir pertencendo. Então, ele pode ser usado aí, se você está num momento de muita solidão, se você se sente desconectado com a tua família, ele pode ser uma opção muito interessante de se você se sentir acolhido, né? Nutrido mesmo. Eu gosto muito desse óleo. Lembrando que também tá, né, o frankincense, que é o olíbano, ele potencializa o efeito de todos os outros óleos. Então, ele não tem a necessidade da gente colocar 4, 5, 6 gotas, né? Não é que tem a necessidade, você pode usar, obviamente, mas você pode potencializar o efeito de todos os outros óleos colocando 1 ou 2 gotinhas. O cedro, ele é o queridíssimo do meu marido. A gente usa ele até de forma tópica também. Então, a gente coloca no pulso, atrás do ouvido e assim, é batata. A gente apaga de fato assim, na certa. Então, até porque para alguns homens, às vezes, o cheiro amadeirado Mais atrativo. é mais atrativo. Então, mas eu amo o cheiro de amadeirado também. E para mim, o cedro também é uma combinação assim, E é um óleo maravilhosa. acessível, né? É um óleo super acessível. Então, se você não tem o cedro, de repente é um óleo interessante. Aquele óleo para você deixar no teu difusor do quarto. Já deixa ele ali junto com uma laranja, uma delícia a combinação de cedro, laranja. Para quem tem criança, eu gosto muito de laranja, lavanda, cedro e juniper berry, que não está aqui, porque é pontual essa recomendação, mas o juniper berry é um óleo legal para quem tem medo de noite. Então, é o óleo do pesadelo, é o óleo do terror noturno. Então, para criança que tem medo da noite, essa mistura geralmente dá ótimo resultado. A próxima é a bergamota. A bergamota, a gente fala que é o cítrico mais delicado, porque é o cítrico que tem o limoneno, que é o composto cítrico que edifica, que revigora, que ativa, que alegra, mas ele tem também o linalol, que é o mesmo da lavanda. Então, ele é ao mesmo tempo edificante, ele também é calmante. Então, é um óleo super interessante para adolescentes. Eu adoro a bergamota, muito recomendado, gosto muito. Então, é um óleo que trabalha muito a autoaceitação, é um óleo que trabalha muito você se respeitar, e acaba que a adolescência, a gente carrega isso ao longo da vida toda, mas geralmente a adolescência é o tempo que essa parte de autoaceitação mais grita, né? Porque a gente fica ali, né, enfim, buscando aprovação. A gente velha não se conhece, estamos no processo de autoconhecimento agora, quem dera os adolescentes, né? Então, é um óleo muito interessante, eu gosto muito nas crianças para proporcionar essa base de autoconhecimento, eu uso muito na Lua. Eu costumo dizer que se eu oferecer para minha filha o autoconhecimento, ela aceitar quem ela é, ela saber quem ela é, eu já vou estar ali muito satisfeita com o meu papel de mãe, porque se você sabe quem você é, ninguém vai te parar, você vai aceitar aquilo, você vai viver dentro daquilo que você está no único, né, da tua potência. Então, a bergamota é um óleo muito maravilhoso para isso.
O vetiver é um óleo, alguém tem vetiver? Se tiver, gente, me passa, escreve aqui no chat para eu ver. Ó, a Stephanie está falando que está excelente. Obrigada, Stephanie. A gente vai disponibilizar a gravação no YouTube e o e-book no grupo também. O vetiver, gente, é um óleo de 1 grama, né, amiga? É um óleo muito denso, demora 5 minutos para você pingar uma gota, né? Um óleo bem... Ó, a Ana até falou, vetiver é maravilhoso, é um óleo muito calmante. Acho que é um dos mais calmantes que tem, né? Durante o dia, ele é interessante em momentos de foco, concentração, porque ele é um óleo muito aterrador, que te traz muito presente. Então, é aquele óleo que você, se durante o dia você tá muito aéreo, é um óleo que, opa, te aterra, né? E durante o sono a mesma coisa, né? Passar na sola dos pés, experimenta passar na sola dos pés antes de dormir. Massagem, Massagem, é maravilhoso. é bem Eu amo, gostoso. inclusive o meu tá acabando. Emocionalmente, o vetiver, ele é o óleo da centralização, né? A gente fala que ele é o óleo que te leva para o centro, para a raiz das coisas. Eu gosto bastante dele, até para que você entenda alguns pontos de vista, né? Porque tudo está dentro da gente. Então, ele é um óleo que convida você a olhar para o centro. O centro é você, né? É dentro de você. Então, ele te leva muito para essa introspecção, esse aterramento, essa concentração, esse óleo super interessante. O Serenity, gente, é um mix, é um blend, né, que a gente fala. Eu costumo dizer que ele é um desligamente. Para mim, ele funciona assim, ó. Sabe aquele dia que eu tô com o corpo exausto, mas a minha cabeça tá a milhão? Que eu deito no travesseiro e que eu queria muito dormir, mas eu não tô conseguindo porque eu tô pensando na minha mudança, nas minhas coisas, no meu filho, o que eu tenho que fazer, e a minha cabeça fica girando. O Serenity, para mim, é esse momento. Eu pingo uma gota na minha mão, eu inalo profundamente, eu faço uma massagem nos meus ombros, eu faço uma massagem nas mãos, nos pés, põe no difusor, ele desliga mesmo. Às vezes eu nem dou conta e dormir, sabe? Depois que eu falo, gente, esse Serenity é maravilhoso mesmo. Eu gosto muito do Serenity, assim, é um óleo e ele é bem doce, ele nem me agrada tanto por ser doce, mas ele tem um efeito, para mim, de desligamento muito forte. E essa até é uma sugestão interessante para a gente falar, porque se você não aceita, às vezes, o aroma do óleo, usa ele topicamente, né? Que é interessante, vai absorver na sua corrente sanguínea. A sola dos pés é um local que a gente indica bastante, porque os poros são bem abertos. Então, experimente também da forma tópica, não só no difusor. O brief é a respiração, e para quem ronca, já que colocou muito bem essa parte do ronco, né? Ele é ótimo, então você pode aplicar aí nos seios nasais, coloca no difusor. Ele é um óleo que, combinado com a lavanda, dá muito bem. Como ele é como brief significa respirar em inglês. Então, à medida em que você trabalha a tua respiração, teu corpo trabalha melhor em todos os sentidos, né? Respirar é a premissa, né? É o Diluir ele alimento da alma, a respiração, né? Diluir ele com óleo de coco e passar aqui no pescoço para quem ronca, né? Ou para quem tá com alguma questão respiratória importante, diluir, passar no pescoço, passar no peito, passar nas costas. Esses dias, semana passada, na verdade, eu indiquei, porque a moça falou que o marido dela tava roncando muito. Eu falei, então tá, então vamos utilizar o brief. Ela falou, Jaqueline, eu nunca, em 20 e tantos anos de casada, ela falou, eu nunca escutei ele roncar muito pouco. Ela falou assim, acho que foi a primeira noite no casamento que eu consegui ter uma boa qualidade de sono. Eu falei, ó, tá vendo? Então, assim, por mais, ela podia usar vários, vários e vários óleos nela, que ela ainda ia ser perturbada por o ronco dele. Fora que ele tava tendo uma qualidade de sono péssima. Aí, depois disso, né, foi descoberto que ele tem uma apneia grave, inclusive com os óleos melhorou muito a questão da oxigenação no cérebro, então, assim, melhorou a capacidade respiratória dele, porém, ele teria que usar, de fato, o equipamento, né, para não ter a apneia ou colapso. Mas o médico falou que, assim, se ele quisesse, ele nem precisaria usar o equipamento, porque ele já estava com um nível ok, né? Aí ele falou assim, não vai... Tem vezes que ele viaja, que o óleo ficou com a mulher, enfim. Aí eles estão nessa briga de quem fica com óleo. Eu falei, gente, vamos resolver isso então, né? É muito legal. Assim, ela falou, Jaqueline, foi depois de 20 anos eu tive uma boa qualidade de sono. Eu falei, ó, tá vendo? Ela teve que usar no marido para ela ter uma noite boa de sono. Não, é horrível dormir com quem ronca. Eu, particularmente, não consigo.
O patchouli também, o patchouli, você usa patchouli, né, amiga? Eu uso e amo, sou apaixonada. O patchouli, para mim, é um óleo que ele não faz mais eu acordar para ficar indo ao banheiro. Algumas pessoas que acordam com frequência, que trazem isso para mim, eu acordo com muita frequência durante a noite. Eu falo, então tá, vamos usar o patchouli. E é batata também. Ele auxilia muito nesse despertar, né? E não despertar durante a madrugada. No ciclo, né? E aí a Jaque trouxe para a gente as sugestões. Pode conduzir, Jaque. Então tá. Massagem, né? Algumas formas de uso, né? Que a gente indica. Massagem na sola dos pés, ou na verdade, né, no corpo, né, inteiro. Se você tiver alguém que possa fazer a massagem para relaxar, né? Existem vários artigos, né, estudos científicos que mostram o benefício da massagem antes de dormir e até durante, não precisa ser necessariamente antes de dormir, mas durante o dia. A massagem em si já previne várias e várias questões. Não é só luxo. Às vezes as pessoas falam, mas é um luxo fazer massagem. Não. É preventivo, de fato, de várias situações. Pingar no travesseiro, então, pingar uma gotinha no travesseiro, em cada ponto do travesseiro, maravilhoso. Colocar no difusor. Outra forma de você também ficar bem relaxada é colocar 2, 3 gotinhas no box do seu banheiro. Aquele vapor, né, da água vai fazer com que você inale, você já comece a ficar mais relaxada durante o banho. Colocar o chá, por exemplo, chá de camomila, colocar uma gotinha de lavanda. Claro que a temperatura do chá não pode estar muito quente, senão a gente altera a propriedade do óleo essencial. Então, quando o chá já está começando a ficar meio morninho, coloca uma gotinha, fica gostoso e vai te auxiliar muito na qualidade do sono também. E outra forma também é usar de forma de ingestão, né? É sublingual. Lembrando que a forma de ingestão a gente indica de forma bem pontual, né? A gente entende a necessidade da pessoa e não são todos os olhos, tá bom? Mas alguma coisa tá. Eu gosto muito sempre de usar tipo de 2 formas o mesmo óleo. Então, faz a massagem usando o difusor também. De repente, se for um óleo, uma lavanda, por exemplo, para quem tem insônia, eu gosto de já ingerir ela também. Então, ingere e faz uma massagem. Eu acho que combinar vias diferentes é uma forma de potencializar a ação do óleo essencial. Então, é interessante também. Então, essa parte de rotina a gente frisa novamente, porque realmente é muito importante que você tenha uma rotina tranquila durante o dia e que você consiga, de fato, entender, né, claro, com o nosso suporte, a necessidade do seu dia a dia, né? Em quais momentos que você sente que você fica mais estressada, que você fica mais ansiosa, qual momento do seu dia que de repente você até precisa de mais energia e você não tem para onde correr, o que precisa depois, inclusive pós-almoço. Existem várias estratégias durante o dia que os essenciais podem super ajudar para que você tenha uma melhor qualidade de vida, tá? E aqui, né, terminando, algumas sugestões que a gente colocou para vocês, se vocês quiserem, né, aproveitar para dar um print. Aproveitando até que a gente tem, né, esse mês a gente está conseguindo presentear os novos clientes com camomila romana. A gente colocou algumas opções aqui, então são combinações que são incríveis, sinergias que se potencializam e você tem um efeito magnífico. Vetiver, romã camomila, o sândalo, que também o sândalo havaiano, que é maravilhoso também. Cedro, lavanda, camomila romana, ylang-ylang, que também é um óleo calmante, né? Ele é um óleo que também tem a parte de afrodisíaco, mas todos esses que a gente está colocando aqui é voltado para o sono. Então, quando a gente combina com outros óleos, eles se conversam entre si e ficam potentes, tá? Mais potentes do que eles já são, tá? Cada um tem a sua bioquímica e a gente soma a bioquímica com bioquímica de cada um e, de fato, tem um resultado excelente. Ylang-ylang, camomila romana, eucalipto. Eucalipto também é interessante que ele é muito parecido. Quando eu falo que o frankincense ele potencializa o efeito de outros óleos, o eucalipto tem estudos que mostram também. O eucalipto, eu amo o cheiro dele e ele também potencializa a sinergia quando a gente inclui ele com outros óleos. Patchouli, camomila romana, frankincense, são cheiros que, na verdade, às vezes a combinação de alguns óleos vai ser muito favorável ao o seu odor, ao seu olfato, né?
agrada mais. Então, experimente, né? Troque, façam combinações para vocês, de fato, entenderem qual que é melhor para vocês. Aqui tem outras sugestões, eu não vou falar todas, mas é importante, se caso vocês quiserem, né? Vocês tiram um print, enfim, a gente pode mandar depois. É porque são muitas opções. As pessoas, às vezes, ficam um pouco limitadas em, ai, só lavanda ou só Serenity. Não, existe, assim, um mundo muito amplo e na verdade, já tem até o último ali, eu queria falar muito dele. As pessoas, às vezes, acham que o peppermint, que é o hortelã-pimenta, ele vai te deixar ligadona para dormir, não vai te deixar dormir, enfim. E não, quando a gente faz combinações, né? Inclusive, meu marido teve uma vez, não, ele não, eu acordei um dia, assim, não sei se eu tava sonhando, mas acordei com uma falta de ar. Eu falei, tipo, eu olhei pro meu lado e tinha um peppermint na minha cama, porque do lado da minha cama, porque eu já acordo inalando ele para me dar mais disposição. Aí eu vi ele do meu lado e falei assim, tô com falta de ar, eu vou usar ele. Os olhos, eles são tão inteligentes que eles vão agir aonde que ele precisa ter aquele efeito. Ele não ia me deixar alterada, mais elétrica, não. E de fato, eu inalei ele, melhorou muito a minha respiração, eu dormi que nem um bebê. Então, essa combinação lavanda, lime e peppermint é incrível também. O lime é um óleo cítrico. E aí as pessoas falam, poxa, mas cítrico para dormir, hortelã para dormir. A combinação, a junção deles, assim, é um cheiro incrível e também eles se potencializam, o efeito dele é muito interessante para o sono. Então, aproveitem aí. Mais sugestões aí: bergamota, cedro, manjerona. Outra que até a Tá falou, do Juniper Berry, ele é muito interessante para dormir, porque pessoas que têm medo, né, crianças, até às vezes, né, nós adultos, a gente acaba que tem algum pesadelo, ou até tá com algum medo por alguma situação da vida que ocasionou esse medo para ter uma qualidade de sono boa. Juniper Berry, Serenity e o cedro. Olha só, a abundância de informações e sinergias que vocês podem fazer. As combinações são infinitas. Eu não coloquei, né? A gente não colocou todas, porque senão a gente ia ficar até amanhã. E nós queremos que vocês tenham uma ótima qualidade de sono hoje. Então, tá acabando, gente. Cedro, romã camomila e laranja. Sempre geralmente a gente coloca um cítrico, vocês perceberam? Justamente por conta disso, que é o equilíbrio, né? O equilíbrio que a gente fala é o equilíbrio em todos os aspectos da vida, inclusive na sinergia com os olhos. E é isso. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por vocês ficaram até o final. A gente sabe que esse horário, né, as pessoas já estão cansadas, rotina de trabalho, enfim. Então, desejo uma ótima noite para vocês, que vocês tenham sonhos lindos, aproveitem o material aí e contem para a gente amanhã, se vocês fizeram alguma combinação diferente. Obrigada, gente. Muito grata. A aula a gente vai subir no canal do YouTube para vocês poderem reassistir, encaminhar para quem vocês quiserem também. E a Jaque vai encaminhar nos grupos, o e-book para que vocês possam consultar. Muito obrigada, uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Jaque. Foi ótimo. Um beijo, boa noite para vocês. Muito obrigado, foi maravilhoso. Obrigada, um beijo. Oi.